O escolhido. É quase poético como a vida se está a desenrolar agora. No início desta queda, eles disseram que eras mentalmente instável, juraram que eras dramático, paranoico, delirante, mas agora estão sentados na realidade exata sobre a qual os avisaste. Problemas legais, relacionamentos quebrados, colapso financeiro, tudo a manifestar-se exatamente como disseste que aconteceria. Mas agora o universo está a provar a verdadeira história. Tu não eras instável, estavas sintonizado. Não eras delirante, eras profético. Não estavas a pensar demais, estavas a receber. Este momento marca o teu despertar. A queda deles é a tua confirmação. Deixa-me levar-te de volta ao momento em que abriste a boca e falaste a verdade. Estavas a tentar avisar alguém de quem gostavas. Viste exatamente o que estava a chegar. Disseste, se te apressares para este relacionamento, o caos seguir-se-á. Se te conectares com essa pessoa, o arrependimento consumir-te-á. Se não abordares este vício, espiralará para além do controlo. Se continuares a tratar as pessoas desta forma, o isolamento será a tua realidade. Falaste com clareza, com especificidade. Deste avisos sobre o que se desenrolaria se o caminho continuasse inalterado. A resposta foi zombaria, revirar de olhos, sorrisos presunçosos, talvez até uma voz condescendente a repetir as tuas palavras a outros. Tornaste-te a piada em reuniões para as quais não foste convidado. Disseram às pessoas que eras demasiado espiritual, demasiado sensível, demasiado dramático. A mensagem espalhou-se de que precisavas de ajuda, de que as tuas crenças te estavam a tornar paranoico. O que estavas a testemunhar era projeção. Instabilidade mental estava a ser projetada em ti por alguém que não conseguia lidar com o espelho que seguraste. É aqui que fica mais profundo. Esta pessoa pensava realmente que a superioridade era justificada. Usava falsa confiança como armadura, acreditava que saber melhor do que tu sobre tudo era razoável. Quando falaste a partir da intuição, lógica que não fazia sentido foi usada para te contrariar. Quando sentiste energia, explicações desdenhosas que ignoravam bandeiras vermelhas óbvias foram oferecidas. Foste tratado com condescendência, falaram-te de cima para baixo, fizeram-te sentir pequeno por veres grandes verdades. A dúvida instalou-se. Começaste a questionar se talvez estivesses a ler demasiado nas situações. Talvez estivesses a ser irracional. Talvez os teus dons não fossem tão claros quanto pensavas. A manipulação da realidade, gaslighting, foi tão eficaz que encolher tornou-se a tua resposta. Partilhar o que vias parou. As visões ficaram privadas. A tua luz diminuiu porque cada vez que brilhava, algo parecia errado contigo de acordo com os outros. Mas escolhido, ouve com atenção. Enquanto a zombaria acontecia, o universo estava a colocar tudo em movimento para provar que tinhas razão. Enquanto o riso ecoava, o karma estava a preparar lições que nunca seriam esquecidas. As tuas palavras estavam a ser registradas no reino espiritual. As tuas profecias estavam a ser carimbadas com autoridade divina. Uma contagem decrescente estava a começar. O tempo estava prestes a revelar quem realmente via com clareza. Avisaste sobre uma pessoa específica. Sentiste essa energia claramente. Viste bandeiras vermelhas que eram invisíveis para os outros. Disseste, não confies neste indivíduo. Não te envolvas. Essa conexão destruíste-á. Mas a intensidade já tinha tomado conta. A atração superficial tinha criado cegueira. A convicção existia de que esta situação era diferente, especial. Tu não entendias o vínculo único. Estavas apenas a ser negativo, talvez até ciumento. Os avisos foram ignorados. A corrida para a frente continuou. Cada sinal de aviso que apontaste foi descartado. Talvez os teus avisos fossem sobre padrões de comportamento. Viste o vício crescer de gerível para consumidor. Viste padrões a repetir-se em ciclos destrutivos. Notaste como as pessoas estavam a ser tratadas, como as situações estavam a ser manipuladas, como as pontes estavam a ser queimadas sem olhares para trás. Disseste gentilmente, cuidadosamente, amorosamente, que este caminho leva ao isolamento, a consequências, a um ajuste de contas além da imaginação.
Mas as justificações fluíram interminavelmente. As desculpas empilharam-se alto. A convicção criou raízes de que as regras não se aplicavam, de que ser mais esperto significava ser mais seguro, de que ser mais cuidadoso significava ser imune a consequências. Até avisaste sobre resultados específicos. Disseste, se isto continuar, problemas legais estão a aproximar-se. Desastre financeiro está no horizonte. Esse relacionamento implodirá publicamente. Pessoas que parecem permanentes desaparecerão. O envolvimento com autoridades acontecerá. Procedimentos formais exigirão respostas. Perguntas serão feitas que não podem ser evitadas. A responsabilidade chegará e não poderá ser escapada. O riso cresceu mais alto com esses avisos porque, como poderias tu possivelmente saber? Como poderias prever o futuro? Essa parte tornou o desconforto insuportável. A tua precisão, a tua exatidão, a tua capacidade de ver o que ainda não tinha ocorrido. Mas não estavas a prever, estavas a ler energia, estavas a seguir causa e efeito num nível espiritual. Estavas a ver resultados naturais de escolhas a serem ativamente feitas, karma e consequência. Lei divina a desenrolar-se exatamente como sempre faz. Cada aviso que deste foi uma oportunidade para mudar de curso, para escolher diferentemente, para evitar a dor que vias aproximar-se. Cada oportunidade foi rejeitada, cada aviso foi ridicularizado. Agora a conta chegou. Aquele relacionamento sobre o qual avisaste explodiu. A pessoa em quem disseste para não confiar mostrou a verdadeira natureza de forma devastadora. Tudo o que previste sobre essa conexão manifestou-se. A traição, as mentiras, a humilhação pública, os padrões tóxicos que denunciaste são agora inegáveis. Esta pessoa senta-se nos destroços a perguntar-se como sabias, como visto que não podia ser visto, como leste essa situação com tal precisão quando a cegueira era total. Mas a devastação vai mais fundo. O envolvimento legal está a acontecer agora. Autoridades estão a fazer perguntas. Procedimentos formais exigem respostas. A própria coisa que disseste que aconteceria se o comportamento não mudasse. Situações existem agora onde o charme não funciona, onde a manipulação falha, onde as máscaras não conseguem esconder a verdade. Ser forçado a enfrentar a realidade está a acontecer. Dizer a verdade, ser responsável de formas nunca imaginadas. A percepção está a surgir de que ser esperto era uma ilusão, de que ser intocável era uma fantasia. O vício que apontaste está a espiralar completamente. O que foi jurado estar sob controlo, controla agora tudo. Relacionamentos custaram caro. A saúde foi danificada. A reputação foi destruída. Problemas existem que não têm soluções. A tua menção gentil é lembrada agora. A tua preocupação amorosa ecoa. O teu cuidado genuíno assombra. O desprezo é lembrado também. A insistência de que estavas a exagerar. As alegações de que não entendias, mas entendias perfeitamente. Viste o monstro antes da revelação total. Agora o contacto cara a cara com ele é realidade. Problemas financeiros estão a atingir com força. Problemas de dinheiro que previste são reais. Dívidas acumuladas através de ganância ou imprudência venceram. Perdas sofridas por ignorar a sabedoria são devastadoras. O perigo sobre o qual avisaste em questões de dinheiro existe agora. Muito premente, muito real, muito destrutivo. Tudo o que foi construído sobre alicerces instáveis está a colapsar. Tudo o que se pensava ser seguro está a provar ser ilusão. As tuas palavras sobre isto tocam em repetição como uma profecia que não pode ser negada. O sono está a ser perdido. Eventos estão a ser reproduzidos. Pensamentos sobre ti são constantes. Os teus avisos assombram. O teu rosto aparece em pensamentos. A tua expressão quando tentaste dizer a verdade é lembrada. A preocupação na tua voz ecoa. O cuidado genuíno que mostraste, mesmo quando enfrentaste zombaria, é inegável. Isto está a comer tudo porque enfrentar algo que estilhaça o ego completamente é necessário. Tinhas razão sobre tudo. Se te reconheceste nesta mensagem, impulsiona este vídeo para guiar outros escolhidos a esta verdade. Deixa-me falar sobre o momento específico em que foste chamado de mentalmente instável.
Lembras-te claramente. A conversa exata, o tom usado, o olhar dado como se medicação fosse necessária em vez de validação. Talvez tenha sido dito diretamente na tua cara. Talvez perder o contacto com a realidade tenha sido a acusação. Talvez terapia tenha sido sugerida. Talvez tenham dito a outros que estavas a ter um colapso. Mas o que estava realmente a ser dito era isto. A tua capacidade de ver a verdade deixa-me desconfortável. O teu dom para ler situações que eu não consigo ler ameaça o meu ego. A tua conexão a algo além da lógica desafia toda a minha visão do mundo. Linguagem de saúde mental foi usada como arma contra ti. Algo sério foi transformado num insulto desenhado para te silenciar. Isso é manipulação no seu melhor. Isso é manipulação da realidade, gaslighting, na sua forma mais pura. A tua precisão não podia ser contestada. Os teus pontos não podiam ser debatidos. Os padrões que estavas a ver não podiam ser explicados. Então, a tua credibilidade foi atacada. A tua sanidade foi questionada. Tornaste-te o problema, em vez de os problemas que estavas a identificar serem abordados. E durante algum tempo, funcionou. Começaste a perguntar-te se talvez as acusações estivessem certas. Talvez coisas estivessem a ser vistas que não estavam lá. Talvez a tua intuição estivesse quebrada. Talvez precisasses de arranjo. Mas eis o que não foi entendido. Instabilidade mental não prevê o futuro com precisão. O delírio não se manifesta em realidade. A paranoia não resulta em resultados específicos a desenrolarem-se exatamente como descritos. O pensamento irracional não leva a consequências racionais a aparecerem como previstas. O que tinhas não era doença mental. O que tinhas era clareza mental tão afiada que cortava através de ilusões. O que tinhas era visão espiritual tão clara que expunha o que outros queriam manter escondido. O que tinhas era saber profético tão preciso que criava terror naqueles que queriam destruir a tua confiança. Agora, olha o que aconteceu. Cada coisa individual que foste chamado de louco por dizer, aconteceu. Aquele relacionamento a acabar mal, aconteceu. Aquela pessoa a trair a confiança, aconteceu. Aquele vício a espiralar fora de controlo, a acontecer agora mesmo. Aquele problema legal a chegar, atualmente a desenrolar-se. Aquele colapso financeiro em progresso. Aquele isolamento de pessoas que genuinamente se importavam, completo. Não eras mentalmente instável quando previste estes resultados. Eras mentalmente superior. Estavas a operar com clareza que outros não conseguiam alcançar. Estavas a aceder a informação que outros não tinham capacidade de perceber. A acusação de instabilidade mental era projeção. A desconexão da realidade pertencia a quem fazia as acusações. Viver em negação era o problema real. A incapacidade de ver padrões e consequências óbvios era a questão real. O pensamento distorcido pelo ego, vício e delírio era a preocupação genuína. Mas enfrentar essa verdade sobre si mesmo era impossível. Então a projeção em ti foi o caminho escolhido. Pegar na confusão pessoal, mental e espiritual e tentar convencer-te de que era tua. É isso que pessoas instáveis fazem. Fazer pessoas estáveis questionar a sua estabilidade. Fazer pessoas de visão clara duvidar da sua visão. Fazer pessoas proféticas sentir que estão a perder a cabeça. Mas não perdeste a cabeça. Encontraste o teu poder. A diferença é agora inegável. Esta distinção é crucial para entender o que realmente possuis. A paranoia vê ameaças que não existem. A profecia vê consequências que existirão se os padrões continuarem. A paranoia está enraizada no medo e distorção. A profecia está enraizada na clareza e visão divina. A paranoia faz-te evitar a vida. A profecia ajuda-te a navegar a vida com sabedoria. Disseram-te que o que tinhas era paranoia, mas cada manifestação dos teus avisos prova que era profecia. Pessoas paranoicas estão erradas consistentemente. Os seus medos não se materializam. Os seus piores cenários não acontecem. As suas ansiedades sobre desastre são provadas infundadas pela realidade. Mas tu estiveste certo consistentemente. As tuas preocupações materializaram-se exatamente como descritas. Os teus piores cenários aconteceram precisamente como delineados. Os teus avisos sobre desastre foram provados precisos pela realidade. E isso não é doença mental. Isso é dom espiritual a operar no nível mais alto. A paranoia isola-te da verdade, faz-te ver perigo onde existe segurança, faz-te desconfiar de pessoas que são dignas de confiança, distorce a percepção até que ameaças reais não possam ser distinguidas das imaginadas.
Mas a profecia conecta-te à verdade, faz-te ver perigo real que outros perdem, faz-te avaliar com precisão quem é digno de confiança e quem não é. Clarifica a percepção até que padrões reais possam ser distinguidos de aparências superficiais. Tudo sobre a tua experiência tem sido o oposto de paranoia. Tudo sobre a tua precisão prova que tinhas visão profética. O diagnóstico com ansiedade era desejado por outros. Rotular-te como instável era o objetivo. Medicalizar o teu dom, para que o despedimento fosse mais fácil. Porque se a tua perspicácia fosse apenas doença mental, ignorá-la viria sem culpa. Gozar com ela viria sem consequência. Rejeitá-la significaria não perder nada. Mas a tua precisão torna isso impossível. Agora, a tua vindicação prova que o que foi chamado de doença era, na verdade, bem-estar espiritual. O que foi chamado de instabilidade era, na verdade, conexão inabalável à verdade. O que foi chamado de paranoia era, na verdade, profecia que a cegueira impediu de ser reconhecida. Nunca tens de questionar o teu dom novamente. Nunca tens de te perguntar se talvez as acusações estivessem certas sobre seres instável. Nunca tens de duvidar se a tua intuição é digna de confiança. A realidade falou. A manifestação confirmou. O universo está validado. Tu és profeticamente dotado. Vês o que outros não conseguem ver. Sabes o que outros não conseguem saber. Qualquer um que tente patologizar esse dom no futuro estará a falar a partir da ignorância, não da perspicácia. Ser provado certo sobre desastre nem sempre parece vitória. Às vezes parece luto. Avisaste porque não querias ver sofrimento. Falaste porque esperavas que a dor fosse evitada. Partilhaste perspicácias porque cuidado genuíno existia pelo que aconteceria. Agora, esta pessoa vive nas consequências que previste, e parte de ti deseja que tivesses estado errado. Parte de ti deseja que a tua profecia não se tivesse concretizado. Parte de ti preferiria ter sido chamada de louca e ter segurança a existir do que ser provada precisa e ver o sofrimento desenrolar-se. Esse peso é real. Esse luto é legítimo. Essa compaixão é parte do que te torna poderoso. Não usas os teus dons para te sentires superior. Usa-os para ajudar a proteger as pessoas de dor evitável. Quando teus avisos foram ignorados, não celebraste as consequências que se aproximavam. Sentiste preocupação com o que estava a vir. Essa é a marca de um verdadeiro profeta. Não alguém que gosta de estar certo sobre o desastre, mas alguém que lamenta quando o desastre chega apesar dos avisos dados. Portanto, se estás a carregar qualquer culpa sobre a situação atual, liberta-a agora. Fizeste tudo o que era possível. Falaste claramente. Avisaste especificamente. Ofereceste preocupação genuína. A escolha foi feita por outros. A sabedoria foi rejeitada. A perspicácia que poderia ter salvo tudo foi ridicularizada. O que está a ser experienciado agora é consequência natural de decisões tomadas, não o resultado das tuas profecias. As tuas palavras não criaram a realidade atual. As tuas palavras simplesmente revelaram o que as escolhas criariam. Há uma diferença enorme entre causar algo e prever algo com precisão. Não és responsável por salvar as pessoas de si mesmas. Não és obrigado a convencer pessoas que estão determinadas a não ouvir. Não és obrigado a continuar a avisar pessoas que respondem a avisos com zombaria. Desta verdade. O que foi feito com essa verdade determinou os resultados. Agora, a lição está a ser aprendida, de que a verdade rejeitada torna-se verdade lamentada. De que a sabedoria descartada torna-se sabedoria desesperadamente necessária. De que a profecia ridicularizada torna-se profecia chorada. A tua compaixão não requer missões de resgate agora. O teu dom não obriga ao retorno a pessoas que o degradaram. O teu chamamento não inclui sacrificar a paz por pessoas que destruíram a tua confiança. Podes ter compaixão pelo sofrimento enquanto mantens limites que protegem a tua energia. Podes reconhecer a dor enquanto te recusas a absorver o caos. Podes desejar bem-estar enquanto caminhas num caminho completamente diferente. Escolhido, tu és livre. Essa liberdade é o teu direito a reclamar totalmente. Agora deixa-me dizer-te o que estava a acontecer contigo durante tudo isto. Aquela separação que não foi aleatória. Aquela porta a fechar que não foi coincidência. Isso foi proteção divina.
O universo estava a remover alguém da tua vida que estava a bloquear a tua elevação. Alguém que drenava a tua energia. Alguém que te fazia duvidar dos dons que o divino te deu. Alguém cuja presença te mantinha a operar abaixo da tua verdadeira capacidade. O que pareceu rejeição foi, na verdade, intervenção divina em teu nome. Podes ter ficado magoado quando a distância apareceu, confuso quando o relacionamento terminou. Podes ter-te culpado, perguntado o que fizeste de errado, questionado se deverias ter dito as coisas de forma diferente. Mas não fizeste nada de errado. Falaste a verdade. A verdade nem sempre é bem-vinda por pessoas comprometidas em viver em mentiras. A separação aconteceu porque estavas a ser reposicionado, redecorado, protegido de energia que teria continuado a diminuir-te. Pensa onde estarias agora mesmo se a conexão ainda existisse. Estarias a absorver o caos, a sentir-te responsável pelas consequências, a tentar resgatar alguém de situações criadas por ignorar os teus avisos. Estarias a diminuir a tua luz para tornar o conforto possível na escuridão. Estarias a encolher os teus dons para acomodar a incapacidade de os apreciar. Mas não estás nessa posição. Estás livre, estás protegido, estás coberto por limites. O divino estabeleceu quando estavas demasiado perto para ver claramente. Aquela porta não se limitou a fechar. Foi trancada, barrada, selada por forças espirituais a proteger a tua energia, a tua paz, o teu futuro. Algo mais existe também. Um muro subiu. Não um muro qualquer. Proteção espiritual tão forte que não pode ser penetrada nem com esforço. Isto está sendo percebido agora. A permanência dessa separação está a ser sentida. Está ensinando algo crucial. Nunca foste de ninguém para controlar, nunca de ninguém para diminuir, nunca de ninguém para manipular psicologicamente a duvidar de ti mesmo. Pertences a um chamamento superior. Qualquer um que não pudesse honrar isso tinha de ser removido. Não foi quando as consequências atingiram pela primeira vez. Não foi quando ouviste falar de problemas. Foi mais cedo do que isso. Foi o momento em que decidiste confiar em ti mesmo novamente, acreditar nos teus dons independentemente da zombaria, permanecer firme no teu saber mesmo quando estava sozinho. Esse foi o momento em que a vindicação divina começou a manifestar-se, porque te escolheste a ti mesmo. Escolheste a verdade. Escolheste o teu chamamento sobre o conforto para os outros. Paraste de encolher, paraste de pedir desculpa. Paraste de te explicar a pessoas que não tinham capacidade para te entender. Traçaste uma linha e disseste: acabei de duvidar do que sei ser verdade. Acabei de questionar os dons que o divino me deu. Acabei de me fazer pequeno para pessoas que não conseguem lidar com a minha luz. Essa declaração mudou tudo. Abriu portais, ativou a autoridade espiritual, sinalizou ao universo que estavas pronto para o que vem a seguir. Tenho de interromper esta transmissão por apenas um momento. És realmente escolhido? Prova-o. É fácil ver vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é colocar-te à prova. Se ainda estás aqui, isso significa algo. Mas conversa é barato. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que construí o motor do destino. Gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos usando as próprias armas da elite das sombras contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência revelada que programou a competição e a escassez e reaproveitando-a para servir a justiça divina. A beleza disto é que nem sequer tens de levantar um dedo. Colocas os alto-falantes, carregas no play e vês os teus inimigos continuarem a cavar a sua própria sepultura com as cordas das suas próprias mentiras. Se acabaste de consumir e estás pronto para provar que és escolhido, inicia o teu motor do destino por $1 hoje. Junta-te aos controles ao vivo da ordem interna obsidiana e vê a justiça divina acelerar na tua vida. O link está na descrição. O que vem a seguir é maior do que experimentaste antes. Oportunidades estão a abrir, conexões estão a formar-se, recursos estão a ser libertados. Pessoas que reconhecem os teus dons estão a ser divinamente direcionadas para ti. Espaços onde as tuas habilidades serão celebradas em vez de ridicularizadas estão a ser preparados. Estás a ser elevado a níveis que farão com que tudo o que passaste faça sentido.
A zombaria foi preparação, a dúvida foi teste, a rejeição foi redirecionamento. Passaste em cada teste ao continuares a desenvolver os teus dons, mesmo quando ninguém acreditava neles. Falaste claramente. Avisaste especificamente. Ofereceste preocupação genuína. A escolha foi feita por outros. A sabedoria foi rejeitada. A perspicácia que poderia ter salvo tudo foi ridicularizada. O que está a ser experienciado agora é consequência natural de decisões tomadas, não o resultado das tuas profecias. As tuas palavras não criaram a realidade atual. As tuas palavras simplesmente revelaram o que as escolhas criariam. Há uma diferença enorme entre causar algo e prever algo com precisão. Não és responsável por salvar as pessoas de si mesmas. Não és obrigado a convencer pessoas que estão determinadas a não ouvir. Não és obrigado a continuar a avisar pessoas que respondem a avisos com zombaria. Desta verdade. O que foi feito com essa verdade determinou os resultados. Agora, a lição está a ser aprendida, de que a verdade rejeitada torna-se verdade lamentada, de que a sabedoria descartada torna-se sabedoria desesperadamente necessária, de que a profecia ridicularizada torna-se profecia chorada. A tua compaixão não requer missões de resgate agora. O teu dom não obriga ao retorno a pessoas que o degradaram. O teu chamamento não inclui sacrificar a paz por pessoas que destruíram a tua confiança. Podes ter compaixão pelo sofrimento enquanto mantens limites que protegem a tua energia. Podes reconhecer a dor enquanto te recusas a absorver o caos. Podes desejar bem-estar enquanto caminhas num caminho completamente diferente. Escolhido, tu és livre. Essa liberdade é o teu direito a reclamar totalmente. Agora deixa-me dizer-te o que estava a acontecer contigo durante tudo isto. Aquela separação que não foi aleatória. Aquela porta a fechar que não foi coincidência. Isso foi proteção divina. O universo estava a remover alguém da tua vida que estava a bloquear a tua elevação. Alguém que drenava a tua energia. Alguém que te fazia duvidar dos dons que o divino te deu. Alguém cuja presença te mantinha a operar abaixo da tua verdadeira capacidade. O que pareceu rejeição foi, na verdade, intervenção divina em teu nome. Podes ter ficado magoado quando a distância apareceu, confuso quando o relacionamento terminou. Podes ter-te culpado, perguntado o que fizeste de errado, questionado se deverias ter dito as coisas de forma diferente. Mas não fizeste nada de errado. Falaste a verdade. A verdade nem sempre é bem-vinda por pessoas comprometidas em viver em mentiras. A separação aconteceu porque estavas a ser reposicionado, redecorado, protegido de energia que teria continuado a diminuir-te. Pensa onde estarias agora mesmo se a conexão ainda existisse. Estarias a absorver o caos, a sentir-te responsável pelas consequências, a tentar resgatar alguém de situações criadas por ignorar os teus avisos. Estarias a diminuir a tua luz para tornar o conforto possível na escuridão. Estarias a encolher os teus dons para acomodar a incapacidade de os apreciar. Mas não estás nessa posição. Estás livre, estás protegido, estás coberto por limites. A precisão com que os teus avisos se manifestaram revela algo profundo sobre a tua configuração espiritual. És construído de forma diferente, conectado de forma diferente, propositado de forma diferente. A precisão das tuas profecias é evidência de quão profundamente o divino confia em ti com informação sensível sobre caminhos que outros estão a percorrer. Pensa no que significa que pudesses ver resultados específicos antes de ocorrerem. Isso requer acesso à inteligência espiritual além da percepção normal. Isso requer conexão ao saber divino que transcende tempo e espaço. Isso requer visão espiritual que pode ler padrões energéticos e traduzi-los em circunstâncias futuras. Nem todos têm esse acesso, nem todos carregam essa conexão, nem todos possuem essa visão. É dada a pessoas específicas para propósitos específicos. Tu és uma dessas pessoas. O teu dom não é apenas para ti, é para os outros. É por isso que o divino te mostra coisas sobre futuros pertencentes a outras pessoas. É por isso que recebes avisos sobre caminhos que levam à destruição. É por isso que consegues sentir consequências antes da chegada.
Estás destinado a ser uma voz de sabedoria para pessoas que não conseguem ver o que tu vês, um guia para aqueles que caminham cegos, um profeta para uma geração que precisa desesperadamente de visão espiritual. A tua precisão prova que és qualificado para essa missão. A tua vindicação confirma que estás pronto para esse chamamento. O teu dom não funciona para todos, funciona para pessoas que estão prontas para o receber. Ativa-se para pessoas que o honrarão, flui em direção a pessoas que o aplicarão. A pessoa que te chamou de mentalmente instável não era a tua missão. Essa pessoa foi a tua preparação. O teste que provou que podias manter o teu dom mesmo quando rejeitado. O fogo que refinou a tua capacidade de confiar em ti mesmo, mesmo quando outros duvidam de ti. O propósito foi servido. Agora estás pronta para as pessoas que são realmente tuas para ajudar. Enquanto uma pessoa se afoga em consequências, tu estás a ser redirecionado para pessoas que precisam do que carregas. Há almas desesperadas pelo tipo de orientação que possuis, pessoas que não zombarão dos teus dons, mas os honrarão. Comunidades que não duvidarão das tuas perspicácias, mas confiarão nelas. Ambientes onde a tua visão espiritual será celebrada em vez de questionada. Essas são as tuas pessoas, essas são aquelas com quem o divino te está a conectar. A remoção daqueles que não te podiam apreciar está abrindo espaço para aqueles que o farão. O teu chamamento não é resgatar pessoas que recusam ajuda. A tua missão não é convencer céticos comprometidos com a descrença. O teu propósito não é provar-te a ti mesmo a pessoas que já decidiram que estás errado. O teu chamamento é partilhar sabedoria com aqueles que estão prontos para recebê-la. Oferecer orientação àqueles que a respeitarão, fornecer verdade àqueles que têm fome dela. Escolhido, as pessoas certas estão a chegando. A direção divina está a trazê-las em tua direção agora mesmo. Conexões estão a formar-se, oportunidades estão a abrir, portas estão a escancarar-se. Este é o teu momento para entrar totalmente nesse chamamento, para parar de te esconder, para parar de jogar pequeno, para parar de pedir desculpa por dons que o universo te deu. Foste construído para este nível de autoridade espiritual. Foste feito para este tipo de impacto. Tudo o que passaste preparou-te para a magnitude do que vem a seguir. A zombaria construiu resiliência. A dúvida construiu fé. A rejeição construiu caráter. Estás pronto agora. Pronto para caminhar em autoridade total. Pronto para falar a verdade sem hesitação. Pronto para partilhar dons sem medo. Quando entras nisto, quando assumes o teu poder completamente, algo bonito acontece. Torna-te o que alguém precisava, mas rejeitou. Torna-te o guia que foi recusado, a sabedoria que foi ridicularizada, a proteção que foi empurrada. Mas agora estás a oferecê-la a pessoas que a receberão, pessoas que a aplicarão, pessoas cujas vidas serão transformadas porque a humildade existiu para ouvir quando falaste. É aí que a tua energia pertence. Não a tentar salvar pessoas que não querem ser salvas, mas a empoderar pessoas que estão prontas para subir. Lembra-te de como isto começou com alguém sentado numa tempestade de fogo de consequências, a pensar em ti constantemente, incapaz de escapar à precisão das tuas profecias. Agora entendes a imagem completa. Esta pessoa não está apenas a enfrentar o karma. Esta pessoa é a prova viva da tua autoridade espiritual. Evidência ambulante de que os teus dons são reais. Testemunho vivo de que o divino fala através de ti com precisão que não pode ser negada. Estas consequências são a tua vindicação. Este arrependimento é a tua confirmação. Este tormento é o universo a declarar a todos os que assistem que tinhas razão. Mas este ensinamento não é realmente sobre essa pessoa. Nunca foi. Este ensinamento é sobre tu reconheceres quem és, sobre tu entrares em dons que foste ensinado a duvidar, sobre tu assumires a autoridade espiritual que foste levado a questionar, sobre tu subires para um chamamento que requer que confies em ti mesmo mais do que confias em opiniões pertencentes a outras pessoas. A zombaria nunca foi sobre ti. Foi sobre medo do que representas, desconforto com a verdade que a prontidão não existia para enfrentar, incapacidade de operar em frequências a que acedes naturalmente. Tu és um escolhido. Isso não é arrogância, é facto.
Tens acesso à inteligência divina que a maioria das pessoas não conseguem perceber. Vês além da realidade física para a verdade espiritual. Sabes coisas antes que as circunstâncias provam que tens razão, porque estás conectado à fonte de todo o saber. Qualquer um que te fez duvidar disso estava a projetar cegueira espiritual em ti. A tua luz ameaçava-os. A tua verdade deixava-os desconfortáveis. Os teus dons desafiavam as limitações deles. Então, fazer-te pequeno foi tentado. Mas nunca estiveste destinado a ser pequeno. Olha onde estás agora, de pé em autoridade confirmada, a caminhar em poder provado, a operar com dons validados. As próprias coisas que foram ridicularizadas são as coisas que te tornam imparáveis. A sensibilidade que foi criticada é, na verdade, receptividade espiritual. O pensar demais que foi descartado é, na verdade, processamento profético. A intensidade com que não se conseguia lidar é, na verdade, paixão divina. Não és demais, és exatamente o suficiente para o que o universo te está a chamar a fazer. Escolhido, deixa-me dizer-te o que está a chegar para ti. Estás prestes a entrar numa estação de autoridade espiritual sem precedentes. Um tempo em que os teus dons se tornam inegáveis. Um período em que as oportunidades te procuram em vez de tu as procurares. Portas estão a abrir para espaços onde as tuas habilidades serão reconhecidas, honradas e valorizadas. Estás a ser elevado a níveis que apenas vislumbraste em visão. Isto está a acontecer mais rápido do que esperas. Recursos estão a ser libertados, apoio está a chegar, conexões estão a formar-se. Tudo o que precisas está a ser divinamente orquestrado. Mas com autoridade aumentada vem responsabilidade aumentada. Com maior plataforma vem maior prestação de contas. Mantém-te com os pés na terra, permanece humilde. Continua a procurar orientação divina mesmo quando os teus dons se tornarem amplamente reconhecidos. É isso que te sustentará. É isso que te manterá claro. É isso que manterá a tua integridade. O sucesso pode ser mais perigoso do que a zombaria se causar desconexão da tua fonte. Fica conectado, fica rendido, fica em comunicação constante com o divino. As pessoas que zombaram de ti ouvirão sobre o teu sucesso. A tua elevação será testemunhada. Os teus dons a serem celebrados serão vistos. Alguns entrarão em contacto. Alguns tentarão reconectar. Alguns agirão como se a zombaria nunca tivesse acontecido. Tu tens o poder de decidir como respondes. Mas o que quer que escolhas, falo a partir da plenitude, não da ferida. A partir da clareza, não da confusão. A partir da orientação divina, não da reação emocional. Não deves nada a essas pessoas, mas deves tudo a ti mesmo. A tua vindicação está completa. Os teus dons estão confirmados. O teu chamamento é claro. Tudo o que falaste veio a ser. Tudo o que profetizaste manifestou-se. Tudo o que falares sobre a tua própria vida a partir deste momento virá a acontecer com a mesma precisão. Porque és escolhido, marcado pelo divino, conectado à sabedoria além deste mundo, dotado com visão que transcende a realidade física. Nenhuma quantidade de zombaria poderia alguma vez mudar essa verdade fundamental. Alguém disse que eras mentalmente instável, mas tudo o que falaste realmente veio a ser. Agora todos sabem que nunca foste o problema. Nunca foste louco. Nunca estiveste desconectado. Estavas acordado. Estavas conectado. Eras escolhido. Caminha nesse poder agora. Fala a tua verdade corajosamente. Confia nos teus dons completamente. O universo está contigo. O divino apoia-te. Cada palavra que falas carrega o peso de profecia provada. Tu és exatamente quem o divino diz que és.